Alerta total no Vasco. Mercado se agitou. A derrota para o Vitória criou crise emergencial. Vamos falar sobre o jogo, vamos falar também sobre as novas movimentações e o Vasco tentando sair de mais um buraco. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nesse momento para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco e, é claro, você torcedor vascaíno vai ficar sabendo de todas elas. Mas antes eu peço sempre na humildade, o momento é difícil, mas a gente cobra aqui, né? Você sabe muito bem da nossa cobrança. Vou voltar para as coletivas, eu não consegui estar em Salvador por conta de algumas questões, né, de capital, né? A gente investiu aí mais de R$200 mil nos últimos anos em coberturas extra Rio, né? Fora do Rio de Janeiro, viagens internacionais e muito mais. E agora chegou o momento de se capitalizar para se preparar para as próximas fases. Então não consegui estar em Salvador nesse jogo contra o Vitória. Foi até bom, né? Porque senão o bicho ia pegar. Vocês sabem aonde? Lá na coletiva, vocês me conhecem. Eu tava pé da vida no final desse jogo. E vamos falar também bastante sobre isso, mas só para trazer para vocês uma explicação da minha falta na coletiva, beleza? Vamos nos reestruturar aos poucos. Mas antes, eu peço para você se inscrever também aqui no canal para fazer parte dessa família. Estamos chegando a 110 mil inscritos, só falta a sua inscrição. Corre ali embaixo. Vamos falar de Vasco, vamos ao que interessa, falar do Gigante da Colina, que foi derrotado ontem, né, para o Vitória. O Vasco acordou hoje, né, numa forma um pouco mais emergencial, com uma agitação um pouco maior acerca de reforços. Estava conversando com uma pessoa hoje pela manhã e ela me confirmou, olha, prepare-se porque agora a situação saiu do controle, o Vasco vai ter que entrar numa fase emergencial, principalmente no mercado por conta, né, da zona de rebaixamento, já está um desespero batendo por conta da Sul-Americana. Eu perguntei sobre a Sul-Americana, falaram que ainda não tem um planejamento íntegro sobre a Sul-Americana, não sabe se vão jogar com o time titular, com força máxima, que não foi. Até questionei, falei, parece que o Vasco nem força máxima tem, né, para escolher força máxima ou não na Sul-Americana. Mas vamos trazer para vocês mais detalhes. E falando sobre essa questão emergencial, né, vamos falar sobre o mercado. O Vasco intensificou a busca por um zagueiro e buscou informações sobre Joaquim. Sim, Joaquim, ex-Santos, né? Se destacou aqui no Santos, foi para o Tigres, lá do México, tem contrato com o Tigres até junho de 2027. O Vasco sondou a situação do jogador, que vale hoje no mercado 7 milhões de euros. Um jogador caro, não é tão barato, né? E o Tigres utiliza, né, o jogador na competição. O Vasco sondou a situação, buscou algumas informações e pode tentar, né, avançar numa proposta de empréstimo com opção de compra. A situação no Vasco financeira ainda não está resolvida e o Vasco vai tentando buscar, né, ser mais criativo no mercado, principalmente acerca das contratações. Joaquim custou aí mais de 40 milhões de reais ao Tigres na transação junto ao Santos, não deve buscar menos do que investiu no jogador hoje de 27 anos, 1,87 m de altura, destro, joga ali pelo lado direito, e é bom jogador, forte fisicamente, é bom jogador. Vamos aguardar para ver se o Vasco consegue avançar nessa contratação. Outros jogadores que o Vasco já estava de olho, né, é o Diego Carlos. Diego Carlos é um jogador que estava no Como da Itália, né, agora volta ali ao Fenerbahçe, seu clube lá na Turquia, e a gente observa, né, que o Fenerbahçe pode realocá-lo e o Vasco aparece como um possível destino, né? Mas não é uma negociação muito fácil, até porque o jogador pretende ficar na Europa. Segundo informações que eu tive hoje, a situação não é muito simples com o Diego Carlos, tá? E outra, falando também sobre Nelson de Ossa, é o jogador mais próximo a ser anunciado. O Vasco vai tentar acelerar todos os processos para tentar anunciar ainda hoje a contratação desse jogador, que depende apenas de algumas questões com o Bet, né? Vamos observar porque pode ter o anúncio a qualquer momento desse atleta, o Nelson de Ossa, o colombiano de 26 anos de idade, podendo chegar e ajudar o Vasco nessa luta para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Falando em Série B do Campeonato Brasileiro, teremos muitas atualizações durante o dia, lembrando que a gente tem nossa live meio-dia e meio, tem live 6h30 da tarde, temos vídeo 5h30, temos muita coisa 10h30 da noite, muita coisa a gente vai viver ainda o dia de hoje e a gente tem, né,
um percurso interessante para falar sobre o BAP, que entrou na justiça, vai entrar, na verdade, né, na justiça contra a venda da SAF do Vasco por Marcos Lamáquia, mas já acionou a agência reguladora, que conta com um presidente flamenguista, tá? A agência reguladora de fair play financeiro do futebol brasileiro conta com um presidente, né, flamenguista. Então a situação pode ser ruim para o Vasco nesse cenário, mas vamos torcer para que tudo dê certo. Observando outros cenários, a gente vai estar atualizando vocês durante o dia. Mas queria falar um pouco sobre o jogo de ontem, né? Fazer uma análise um pouco mais tranquila. Eu tô vendo muita gente indo em cima do Barros, né? Culpando o Barros acima de tudo. Cara, é o Barros hoje, amanhã é outro, depois da manhã é outro, e assim vai. O Barros não foi o primeiro e não será o último que vai falhar, né, com a camisa do Vasco nesse elenco. É um elenco fraco psicologicamente, um elenco frágil, é um elenco ruim, mal montado, todo errado, né? A gente sabe que não vai acontecer nada com ninguém que erra, né? A gestão não tem peito para chegar lá e dar palavras de ordens ou arrumar a casa de uma forma um pouco mais radical, não temos essa característica, e acaba que fica um elenco frouxo. Eu fico muito triste em ver em campo jogadores acima do peso, cara. Cara, o Inestrosa claramente acima do peso, o Johan Rojas claramente acima do peso, o David claramente acima do peso. Cara, impressionante o desleixo que esse elenco montado, mal montado, tem com a camisa do Vasco. É um desleixo muito grande. Chega a ser vergonhoso. Eu falo pra você, cara, na situação que o Vasco tá hoje com esse elenco do jeito que tá, é porque a gestão Pedrinho, ela pode ser muito boa para vender a SAF do Vasco, para algumas questões dessa natureza, mas para futebol ela é horrorosa. É uma gestão horrível e a gente não vai mentir aqui, não vai fingir, ficar falando palavras bonitas para ficar enganando ninguém. É uma gestão de futebol horrorosa. De fato, o Pedrinho é o único cara que eu confio para a venda da SAF do Vasco, mas não confio nem um pouco para ele fazer futebol. Nunca mais, cara, de verdade. Essa não é a última janela, né, que ele erra, né, com Brenner, Nestrosa, Spinelli, Saldívia. Não é a última janela. Já errou lá atrás com Jean Davi, Maxime, Lloyd. Cara, já é vergonhoso, né? As janelas são vergonhosas. Então, se entregarem mais uma janela na mão dessa gestão, que já está chegando agora no mês de julho, está faltando poucos dias, né? Cara, vai ser mais um erro, não tenho dúvida nenhuma. Já passei por essa estrada, já caí no buraco pelo menos 4 vezes. Eu vou cair a quinta? Não vou cair a quinta, né? Então, é uma gestão muito fraca no futebol, no campo e bola. Não sei se é por conta do Felipe que ali está, que é muito incompetente. E o Pedrinho, ele faz de tudo pro Felipe ficar, inclusive até história inventou sobre um relacionamento meu com o zagueiro Capasso, que eu nunca falei com o Capasso. Eu falo com muitos jogadores, sim, falo com jogadores à torta direito aí, inclusive sei quem é quem, mas com o Capasso eu nunca falei, acabei entrando nesse meio, nesse bolo, né? Aí o Pedrinho desesperado para proteger o Felipe de alguma forma, para falar que o Felipe tem seus credenciamentos, seus estudos e tal, e ainda me colocou nesse meio, né? Me colocou nesse bolo, sendo que é uma mentira, e uma hora vai aparecer, óbvio, eu prometo para vocês aqui. Eu já conversei com pessoas ligadas ao presidente Pedrinho, ele vai falar, a gente vai falar sobre isso, e essas pessoas recomendam a ele a se retratar no momento certo. Enfim, isso aí eu tô tranquilo, né? Tem conversa aqui com essas pessoas e é muito tranquilo da gente administrar. Mas, para você ver, né? Ele precisou me colocar num lugar que nem é meu, né? Fez um bololô para se proteger o Felipe de alguma forma. Então, esse desespero, essa paixão pelo Felipe, esse amor desesperado que ele consegue colocar à frente do Vasco, à frente da instituição, que é o amor que ele tem pelo Felipe, ele acaba se tropeçando, né? Porque todos nós sabemos que campo e bola é com o Felipe, né? Todos nós sabemos. Então, se o campo e bola vai mal, a gente já sabe o que falar, né? Mas é difícil, né? O Pedrinho, ele não tem uma característica de gestor de futebol, né? Ele é um cara amoroso, um cara sensível, um cara que vai vender a SAF, na minha opinião, sem roubos, sem erros, mas para futebol você precisa ser um pouco mais malandro, um pouco mais firme, um pouco mais forte, com um psicológico um pouco mais inteiro,
uma pressão ali, né, que você precisa suportar. E eu acho que o Pedrinho, ele não é dele, não é da figura dele. Não é culpa dele também, né? Ele não é dele, ele não nasceu assim. Ele nasceu de uma forma diferente. Então, eu acho que a gente precisa entender esse processo e ele também. Deixa essa janela para o Lamáquia fazer junto com o grupo dele, pede lá indicação com a Leila ou com o próprio Lamáquia, contrata aí 2, 3 dirigentes para tomarem conta desse futebol. Chega, já deu. A gente já sabe que as janelas não funcionaram e as próximas também não vão funcionar. Então a gente precisa ter ciência de muita coisa. Agora, queimar só o Barros, eu vou falar para você, o Barros foi culpado, foi, mas o Vasco não jogou nada. Jogou igual o time de pelada. Completamente torto dentro de campo. E a culpa do técnico, do Pedro Emanuel? Não. O Pedro Emanuel, na minha concepção, veio exatamente porque ele não conhece ninguém. Ele não conhece os jogadores. Por isso que ele veio para o Vasco. Porque se o Vasco contrata um técnico que conheça os jogadores, esse técnico já ia chegar e hoje teríamos minimamente umas 6, 7 saídas e umas 6, 7 chegadas. Se tivéssemos um treinador conhecido, que conhecesse o elenco do Vasco. Eles foram lá, pegaram um cara que não conhece ninguém exatamente para não chegar e já mandar um monte de gente embora, porque sabe que tem um monte de merda ali. Não, eles vão mostrar pro cara ainda as merdas, e aí não vai ter essas saídas imediatas. Ah lá, errou na contratação, o cara tá saindo. Ah lá, gastou 30 milhões no Inestroso, agora ele tá indo de graça. Eles não querem ouvir isso. Aí é o problema do ego. O ego, a vontade de ser o maior, o melhor, atrapalha. Tem que botar o bonezinho da humildade e falar, errei de novo, não vou mais fazer. Ó, esse cara tá afastado, esse tá indo embora, não vamos mais fazer. Lamáquia vem, bota o seu grupo aqui, antecipa o seu grupo aqui. E é isso, cara. Então a gente precisa entender alguns processos que precisam ser feitos no Vasco o quanto antes. Daqui a pouco o técnico vai ser mandado embora por nada, né? O Renato Gaúcho com certeza saiu porque não teria reforços e não tivemos reforços. A pré-temporada já passou, o período de preparação, o campeonato já começou, a gente não teve nenhum reforço. O Paulinho é quarto lateral, o Paulinho que chegou é a quarta opção de lateral. Primeiro o Cuiabano, segundo o Piton, terceiro o Riquelme Avelar. E ele é o quarto. Para você ver, nem foi para o jogo, nem para a lista de relacionados o Paulinho foi para essa partida contra o Vitória. E aí eu falo para você, torcedor, tá na hora da gente se levantar, né? E aquele mesmo movimento, cai eliminar, vamos junto, que a gente teve, a gente vai ter que se levantar e pedir para muita coisa mudar no Vasco antes que a gente caia para a Série B. E vou falar para você, se cairmos para a Série B, a gente não volta mais. Tá? A gente não volta à Série B, não é mais aquela Série B de antigamente, aquela brincadeirinha que era só jogar e ganhar. É pauleira, meu, gramado ruim, campo pequeno, vai ser sempre sofrido. Então é bom não cair. E para não cair, eu já sei o que tem que ser feito e você também tem. Você também está ciente de tudo. Não preciso vir aqui recomendar o que você tem que fazer. Você já sabe o que tem que ser feito, você já sabe quem tem que cobrar e você já sabe quem tem que sair e quem tem que ficar. Beleza? Vai lá nos comentários, deixe a sua opinião. Eu volto daqui a pouco com mais informações. O mercado vai se agitar, obviamente, por conta desse desespero agora. As coisas vão ficar um pouco mais caras e o Vasco vai ter que gastar um pouquinho mais. Mas é isso. Forte abraço. Saudações vascaínas.